Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje, mais dicas de quilting. E hoje, os 5 segredos para você destravar o quilting em máquina industrial. No vídeo anterior, eu mostrei o passo a passo de como destravar o quilting em máquina doméstica. Se você não conferiu ainda, vou deixar o link no final desse vídeo e aqui na descrição também para você conferir todos os detalhes. Muitas dicas você pode usar para as duas máquinas e algumas são específicas. E hoje eu vou mostrar essas 5 dicas importantes para você destravar o quilting em máquina industrial. E o primeiro segredo ou a primeira dica muito importante é você conhecer o calcador ideal para sua máquina. Eu já mostrei no vídeo anterior o calcador para máquina doméstica e o calcador para máquina industrial. E hoje eu vou mostrar novamente. Se você não viu, você precisa adquirir o calcador ideal para sua máquina. Apesar deles serem muito similares, você precisa identificar o calcador para a máquina industrial, porque isso vai fazer total diferença para você conseguir quiltar e ter a altura ideal para o seu quilting. Eu vou mostrar de pertinho para você conferir. Esse é o calcador de máquina industrial e esse é o calcador de máquina doméstica. Você vai ver essa sutil diferença que é nessa altura. Então esse daqui ele é mais longo aqui na parte superior, esse daqui ele é um pouco mais quadrado, o doméstico vai ficar mais próximo da base e o industrial ele é um pouquinho mais alto. Você vai notar que eles são muito parecidos, mas essa semelhança pode te prejudicar na hora de colocar o calcador. O doméstico vai ficar muito alto e por mais que você faça a regulagem da molinha, ele ainda vai ficar alto. Eu tenho a dica de como fazer a modificação do calcador. Então, se o teu tem a haste e você ainda não faz a regulagem da molinha, você pode conferir o vídeo que eu mostro como fazer a regulagem do calcador. Vou deixar no final desse vídeo e na descrição. E usar o calcador correto vai fazer total diferença, principalmente se ele for aberto. Se você não tiver essa abertura no calcador, você pode pedir para alguém cortar para você. Eu já tenho os meus calcadores assim cortados. Se você quiser adquirir, pode entrar em contato comigo. Essa abertura vai fazer com que a hora que você puxe a linha da bobina, você possa passar as duas linhas por baixo do calcador pela abertura. Se você não tiver abertura, você precisa levantar o calcador, puxar a linha aqui por baixo, para que você fique com as linhas aqui em cima na hora de começar o quilting. Então essa abertura é muito importante. E aí você tendo o calcador correto, você vai regular a altura aqui no calcador. Por exemplo, eu vou rodar aqui a molinha e vou deixar ele bem preso. Então coloquei bem para cima a molinha. Ele ainda está solto na minha máquina, mas pode ser que na sua máquina ele esteja um pouco mais preso e também dependendo da altura da manta. Se você tiver a possibilidade de rodar, eu vou jogar ele bem para cima, vou descer a molinha. Olha só como ele está frouxo. Não pode ficar assim alto, o ponto vai ficar frouxo. Você precisa descer totalmente até que fique no tamanho ideal da sua manta. Então precisa ficar livre, leve, para você ter facilidade de movimento do quilting. Esse foi o primeiro segredo. E depois o segundo segredo ou a segunda dica é você ter algo nas mãos para conseguir levar o quilting com mais facilidade. Eu uso essas minhas luvinhas, mas se você não tiver como adquirir, você pode usar qualquer luva, até mesmo aquelas luvas cirúrgicas, mas é importante que tenha algo emborrachado para você levar o quilting com mais facilidade. E aqui de pertinho eu te mostro como é a minha luvinha. Ela tem esse emborrachado na palma. Para mim é a dica mais importante, porque por mais que eu passe creme nas minhas mãos, eu não tenho a hidratação suficiente e não tenho a facilidade de carregar o quilting. Às vezes até funciona, porém você vai cansar com mais facilidade e de vez em quando vai fazer com que você leve o quilting assim, dessa forma. E isso também não vai te dar a leveza para fazer os pontos definidos com facilidade. Então, se você não conseguir ter uma luva como essa, você pode ter aí aquelas luvas que tem as bolinhas nas palmas. A minha dica é que você recorte os dedos da luva para você ficar com os seus dedos livres, tendo mais sensibilidade para movimentar a peça,
Facilita também na troca de linha, corte de fio, troca de agulha, vai te ajudar no manuseio da peça. E para quem mora em cidades mais quentes, vai ajudar muito você ter os dedos livres para não sentir tanto calor nas mãos. E o terceiro segredo é você conhecer a sua máquina. Você precisa conhecer todos os passamentos, porque a máquina industrial tem os passamentos a mais que a máquina doméstica. Então você precisa fazer o passo a passo, conhecer todo o passamento. Se tiver um lugar passado errado, o ponto não vai funcionar e consequentemente o quilting também não funcionará. Então vou mostrar aqui de pertinho na Jack, porém quase todas as máquinas são iguais. Eu vou tirar a linha para você ver. Então vou tirar toda a linha da máquina. Tirei aqui da parte superior também. Então eu dobro a linha ao meio, enrolo aqui no meu dedo para ficar mais fácil de passar nos furos. Começo aqui por trás e depois eu dou a volta e passo por trás novamente. E aí ele vai ficar assim enroscadinho. E aqui nessa parte inferior também. Passo primeiro da direita para a esquerda, volto e passo aqui também. Depois eu passo aqui por trás do tensor, passo nesse furo também, passo aqui nesse tensor, depois passo dentro da molinha, vou passar aqui por baixo e depois aqui por dentro. E agora eu passo nesse furo e agora desço por aqui, passo nesse também. O teu pode ser diferente aqui. Vou passar aqui dentro, que é esse tensor de corte de linha. Se o teu não tiver, não precisa. Depois passo aqui embaixo. Agora eu corto a linha, passo aqui nesse furo e depois na agulha. E caso você tenha que trocar a linha, não precisa tirar da agulha cada vez que você vai trocar a linha. Essa é a linha que eu estava usando, eu vou arrebentar, vou colocar essa lá atrás, vou fazer um nó. E agora eu vou puxar a linha, então eu vou levantar, o meu calcador levanta no pedal, mas se o seu não levantar, você pode levantar aqui, fica mais leve para puxar a linha. E aí você vai puxar toda a linha. Ó, o nozinho tá passando aqui. E chegou aqui na agulha. Olha só, o nozinho está aqui. Eu não preciso tirar da agulha para passar o nozinho. Se você fizer um nozinho bem simples e bem apertado, é só você puxar com delicadeza, ó. Passou o nozinho e aí eu passo na agulha sem precisar tirar o fio da agulha. Essa foi uma das dicas para você conhecer. Não esquece de conferir como você regular a tensão da sua máquina no outro vídeo. E o quarto segredo é você conhecer a velocidade da sua máquina. Nas máquinas industriais eletrônicas, você tem a possibilidade de diminuir a velocidade da sua máquina. Se você não tiver uma máquina eletrônica ou semi-eletrônica, você pode adaptar a sua máquina mecânica para uma semi-eletrônica e com isso você tem como regular a velocidade da sua máquina. Mas, se você não tiver como fazer essa modificação, você pode conhecer a sua máquina, a velocidade da sua máquina e controlar a velocidade da máquina no pedal. Então, se você tem uma máquina mecânica, treine, faça muitos treinos e consiga identificar o tanto de velocidade que você consegue administrar, porque você precisa encontrar o equilíbrio entre a velocidade da sua máquina e a velocidade que você põe nas suas mãos. E você encontrando esse equilíbrio, você vai conseguir fazer o quilting com facilidade. Por isso, as máquinas eletrônicas você pode diminuir a velocidade e colocar uma velocidade mais leve até você ter um pouco mais de experiência para deixar com uma velocidade maior. Eu vou te mostrar de perto aqui como eu faço a alteração na Jack
E se você tiver alguma máquina que não consegue fazer o controle de velocidade, você também pode pedir para o seu mecânico diminuir um pouco a velocidade. As máquinas industriais foram criadas para ter alta produtividade, por isso elas têm uma velocidade muito rápida e para o quilting isso não é o ideal, você precisa ter uma velocidade menor ou saber controlar essa velocidade no pé. Então não se preocupe se a sua não for eletrônica, você pode aprender a controlar a velocidade. Vou te mostrar de pertinho algumas dicas e aí você tenta fazer o exercício aí na sua casa até conseguir controlar a velocidade da sua máquina. Se a sua máquina for uma máquina mecânica e não tem o Direct Drive, que o Direct Drive é uma opção que você pode aplicar na sua máquina e ter a possibilidade de mexer nessa velocidade, comente aqui qual é o seu modelo e eu posso tentar trazer mais dicas sobre a sua máquina. E para você conhecer a velocidade da sua máquina, eu vou dar alguns exemplos, mas é muito importante que você faça muito treino e conheça a sua máquina, a velocidade que você consegue quiltar. Aqui na minha jack industrial eu posso regular a velocidade da máquina por aqui. Então a minha vai ficar sempre em 1800. Mas não é obrigatório você ter essa velocidade, você pode fazer aí 1600, 1500, como você achar melhor, ou até mais, se você consegue controlar no pedal, porque eu não uso a velocidade toda da máquina. Eu vou te mostrar que eu normalmente quilto com a velocidade que eu controlo no pedal. Então eu já coloquei um tecidinho aqui para te mostrar e eu vou regular a altura do meu calcador conforme a manta. Sempre que você trocar de manta ou de tecido ou de peça, você precisa fazer essa regulagem. Eu já tenho a minha máquina regulada, já tenho ela limpa, várias dicas que eu já tenho por aqui. Já regulei a minha bobina e agora eu vou começar a quiltar. E aí eu vou fazer o teste para saber se ela está regulada ou não. Então, sempre que você começar uma peça, você precisa regular a tensão de acordo com a sua peça. E eu vou olhar aqui atrás, olha só, está boa a tensão, porém, talvez eu preciso regular um pouquinho, apertar um pouquinho mais, porque a linha está aparecendo aqui na parte de baixo. Dou uma leve regulada e testo novamente. Olha só como ficou melhor. Então aqui ainda aparecia um pontinho rosa e aqui não está aparecendo mais. Regulei a minha tensão, estou com a luva, está tudo perfeito. E o principal que eu falo sempre é você encontrar o equilíbrio da velocidade da máquina com a sua velocidade. Eu já mostrei no vídeo anterior da máquina doméstica e na máquina industrial não é diferente. Por exemplo, vou acelerar bem rápido e fazer um movimento devagar. Olha só, ficou um ponto bem miudinho e na parte de trás também ficou bem ruim. E agora vou acelerar devagar e fazer um movimento muito rápido. Então vejam, o ponto ficou grande, porque eu acelerei pouco e fiz um movimento muito rápido. Você fazendo a prática todo dia, conhecendo a sua máquina, você vai encontrar o equilíbrio para fazer um ponto ideal com a velocidade ideal da sua máquina. Então veja, eu ainda estou com um ponto grande, quer dizer, estou acelerando pouco e fazendo um movimento muito rápido. Agora eu vou tentar encontrar o equilíbrio entre os dois. E olha só o ponto como ficou.
o ponto ficou perfeito e aí você vai encontrando a velocidade da sua máquina com a velocidade que você precisa. E aí sempre que você tem segurança, pode acelerar um pouquinho mais e movimentar um pouquinho mais rápido. E o quinto segredo, e não menos importante, na realidade é quase um dos mais importantes, tanto para a máquina industrial como para a máquina doméstica. Eu não falei anteriormente na máquina doméstica, mas eu já tenho outro vídeo por aqui mostrando passo a passo, é a limpeza da máquina. Você precisa estar com a sua máquina limpa e lubrificada para que tenha um quilting perfeito, um quilting harmônico e que não fique arrebentando tanto a linha. Se você não faz a limpeza da sua máquina com regularidade, eu falo para você, faça isso e é um dos pontos que com certeza vai te ajudar a trazer pontos mais bonitos na hora do quilting. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir como faz a limpeza tanto na máquina industrial como na máquina doméstica. Faz aproximadamente 2 meses que eu fiz a limpeza na minha máquina industrial e eu vou te mostrar como ela já está. Então é importante que você faça regularmente isso. Mesmo que você não quilte regularmente, você precisa fazer isso e vai ver a diferença na hora do quilting. E para fazer a limpeza, é importante que você desligue a sua máquina. Você pode tirar o calcador e também tirar a agulha da sua máquina para facilitar. Depois é só abrir. Começo tirando os parafusos. Abro. Vou tirar as linhas para facilitar. Tiro essa chapinha e faço toda a limpeza. Qualquer fiozinho que esteja aqui pode te atrapalhar, então eu vou te mostrar aqui como está. Olha como está a minha máquina depois de 2 meses de uso. Tem pouquinho, mas isso também pode influenciar em arrebentar a linha. Se você tiver um pincelzinho ou um aspirador manual, você pode aspirar aí. Eu gosto de limpar com pincel e faço a limpeza regularmente dessa parte superior. O restante você pode pedir para o seu mecânico, né? Regularmente também é importante você fazer a lubrificação. Você pode conferir o vídeo que eu mostro como fazer toda a limpeza, troca de óleo, tudo para você conferir o passo a passo. Eu vou fazer a limpeza da minha máquina e se você quiser, confere o outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. E esses foram os 5 segredos ou as 5 dicas muito importantes para você ter um quilting de excelência, para você destravar o quilting. Espero que você tenha gostado. Tenha essas 5 dicas em mente, faça com regularidade. E se você tiver mais alguma dúvida que ainda tenha te travado no quilting, comente aqui e eu trago no próximo vídeo. Confere o vídeo anterior da máquina doméstica, pode ser que te ajude também em algum outro ponto. Se você quiser mais dicas de quilting, eu tenho uma playlist com muita dica de quilting. E se você ainda não conhecia as minhas dicas, se inscreva porque toda semana eu trago dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E não esquece de curtir e compartilhar essa dica e confere também esse vídeo aqui, tenho certeza que vai te ajudar. E a gente se vê nesse vídeo ou na próxima dica. Até mais!